perguntei para ela, pode abraçar? Porque uma das coisas que a gente mais senti falta no Celebrando, por causa da pandemia, eram os abraços, né? E, obviamente, a gente sempre respeita os limites de cada pessoa, não? Ainda tem algumas restrições, ok, tá bom. Mas o abraço era uma marca muito legal do Celebrando. Outra marca legal, né, Roseni, era quando a gente terminava o grupo dos homens e todos se abraçavam para orar. Muito legal. Eu sou um filho amado de Deus, seguidor de Jesus. Estou em recuperação de mim mesmo. Meu nome é Jorge. Oi. Essa apresentação ficou meio esquisita, né? Estou em recuperação de mim mesmo. Alguns podem falar, esse cara está em negação ainda. Não, mas a nossa recuperação chega num patamar que você vai falar assim, eu estou em recuperação de mim mesmo, né? E eu falo isso até porque, estudando essa lição novamente, e hoje o que nós vamos fazer aqui é uma lição, não é uma pregação. E eu costumo dizer, né, meu pai era pastor, meu pai pregava daqui, né, de trás do púlpito. Eu sou professor, eu gosto daqui. E se eu pudesse, eu estava andando aí no meio. Mas para respeitar os limites, respeitar som, imagem, né, transmissão, tudo, vamos segurar aqui e ficar aqui. Mas o que eu estava falando é dessa importância, né, de nós estarmos aqui e de falarmos da nossa área de recuperação. Estudando a lição, né, estava retomando, John Baker falou isso, mas Nietzsche também falou isso. Nietzsche falou, meu pior inimigo sou eu mesmo, né? E o pastor John Baker falou isso e escreveu na lição. E há uns anos atrás eu tinha começado a falar isso também, mas começa a soar estranho, né? Então eu vou me apresentar de novo, tá bom? Eu sou um filho amado de Deus, seguidor de Jesus, estou em recuperação de feridas emocionais da infância e todas as consequências da vida adulta. Meu nome é Jorge. Oh, legal, gosto de ouvir falar. Oi, Jorge. Muito bem. Gente, hoje o louvor e também a palavra da Cida, que falou da mala carregada, já foram uma preparação, já fez metade do caminho que eu tenho que trilhar aqui com essa lição com vocês. E o Celebrando é isso, quando a gente chega aqui, nós chegamos pesados, né? Chegamos muito pesados. Agora, imagina, né? Vamos trazer para a realidade. Você está com uma mala, uma mochila nas tuas costas, cheia de pedras, cheinha de pedra até o topo. Dá para correr? Dá ou não dá? Dá ou não dá? Tem gente que está na dúvida. Talvez você seja um triatleta, né? Você treina com uma mala nas costas. Tá bom. Mas é isso, não dá para correr. A vida não anda, a vida não anda, a vida vai devagar. A gente trava, e a gente trava porque a mochila está cheia, né? Que figura legal que a Cida trouxe, gostei dela ter recuperado isso. Muito bem, gente, nós vamos colocar o nosso PowerPoint, porque tem um QR Code que vocês têm que escanear, e quem está assistindo pela internet, você pode escanear esse QR Code também, porque nesse QR Code tem o nosso boletim. E esse boletim, ele não é só um boletim, ele é para você preencher, na medida que a gente vai caminhando com a lição. E atrás tem um espaço de notas, que serve para você anotar. Então, se você está pela internet, você não está com o boletim na mão aqui, é só levantar a mão, alguém chega até você, mas se você está pela internet, vou dar um tempinho para você baixar aí, né? Minimiza a tela, escaneia, baixa o boletim. Ou, se você não puder, não tem como imprimir, pega um caderno, um lápis e vai anotando, porque, além dos pontos-chave da lição, nós acrescentamos alguns outros versículos que você pode anotar, outros pensamentos que podem vir para você durante a lição, e com isso, isso vai fazendo sentido para você. Porque a minha oração por você é que o Espírito Santo use as minhas palavras humanas e imperfeitas
e traduza para você. Isso é o que importa hoje. É que o Espírito Santo trabalhe na imperfeição humana do George para trazer mensagens importantes, que algumas fichas caiam para você nessa noite. Então, a gente vai trabalhar alguns pontos dessa lição chamada Vitória. Garganta seca muito. Essa é uma das lições, e se você está aqui pela primeira vez, é novo no Celebrando, ou está pela internet, não tem contato ainda com o Celebrando, fique tranquilo, é a lição 15, mas nós vamos tentar colocar todo mundo na mesma página aqui com um pequeno resumo, né? Mas essa lição, ela fala do passo 6 e do passo 7. É a única lição das 25 lições do Celebrando que menciona o passo 7. Aí você pode falar, o passo 7 não é tão importante assim. O passo 7 é a virada de chave. Só tem uma lição, e é essa que nós vamos falar hoje. Ela é, na minha opinião, a virada de chave. O passo 7. Bom, cadê minha cola? Está lá. Pode colocar o primeiro slide, e nós vamos começar nos reposicionando, né? Nós estamos aqui anunciando o princípio 5. Essa lição de hoje fala do princípio 5. Ah, Jorge, então tem o princípio 4, o 3, o 2, o 1, e quantos mais tem para frente? Tem até o 8, nós lemos hoje, agora há pouco, né? Mas eu estou chegando no princípio 5, o que eu faço? Vou ficar meio perdido. Não, vamos tentar colocar todo mundo na mesma página hoje. Princípio 5. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter. Para aí. Não existe outra maneira de chegar no coração de Deus sem humildade. Sem humildade, você não chega na presença de Deus. Imagine um rei, né? A gente está acostumado a ver essa figura de rei em filmes, em seriados e tudo, né? As pessoas chegam diante do rei e se curvam. É respeito, humildade, é reconhecimento da soberania. Não existe, e nós estamos falando do Rei dos Reis, né? Jesus, o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis. Então, muito mais requer humildade. Peço humildemente que Deus remova meus defeitos de caráter. Mas cristão tem defeito de caráter? Roseni, cristão tem defeito de caráter? Como assim? Nós somos crentes. Como assim? Defeito de caráter? Gente, eu me assustei com esse termo quando eu cheguei no Celebrando. Eu falei, não, defeito de caráter não. Essa palavra é muito forte. Mas aí a gente vai caminhando e vai vendo que, né, a gente tem que estar a mente aberta para ouvir, aprender e entender esses conceitos. E voluntariamente me submeto a cada mudança que Ele, Jesus, o nosso poder superior, queira fazer em minha vida. Próximo slide. Agora, nós estamos fazendo essa pequena introdução, né? O versículo que está associado ao princípio 5 é: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Fazer a vontade de Deus é difícil, né? É difícil. E aqui já vou dar uma confrontada em você, né? Quando você chega diante de Deus para orar, o que você faz? Você faz um monte de pedido para que Deus resolva os seus problemas de acordo com a sua visão de como esses problemas têm que ser resolvidos. Bom, se nós chegamos humildemente diante de Deus e pedimos para que Ele faça a vontade dEle, nós temos que abrir mão de alguma coisa. Certo? Mateus 5:6, todos os versículos estão na versão, na linguagem de hoje. Próximo slide. Passo 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter.
Será que não dá para tirar essa palavra inteiramente? Ela complica um pouco. Deixou a coisa mais difícil. Né? O inteiramente deixou um pouco. Vamos tirar o inteiramente? Não, mas é isso que está lá. É o princípio do celebrando, é o inteiramente. E o inteiramente, é 100%. Não é uma parte. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4:10. E olha, quando Deus coloca alguém numa posição de honra, não tem ninguém que tira. Não tem ninguém que tira. Então, que você escolha se humilhar diante de Deus para que Ele te coloque numa posição de honra. Seja essa posição de honra qual for. Passo 7. Humildemente. Tem humildemente de novo. Mas já está exagerando esse humildemente. Humildemente pedimos a Deus que removesse algumas. Só aquelas que eu quero. Só aquelas que eu quero? Não, todas as nossas imperfeições. Gente, tem um skit que eu faço com um amigo meu, é skit de Celebrando, ela é do passo 6. E nessa skit eu faço o papel de Deus, né? E o meu amigo faz o papel de um celebrante, né? E aí chega uma hora que Deus bota o dedo na ferida e ele fala, mas Deus, essa parte aí não dá para deixar? Não dá para você mexer só naquilo que eu quero? Né? É o inteiramente e é se colocar para que Deus remova todas as imperfeições. Gente, isso é perigoso. Já vou avisando, é perigoso. Porque Deus vai transformar você numa pessoa que você não sabe qual é. Você não sabe qual é. Eu era um cara extremamente tímido por causa das minhas feridas. Eu era um cara recolhido, eu não falava com ninguém. Eu não confiava em ninguém. Quer dizer, falava, né? Mas eu entrava na igreja, eu não dava bom dia para ninguém. Se alguém desse bom dia para mim, eu falava, o que você está querendo? Né? Já pensava, o que está querendo? Está querendo alguma coisa. Né? Está querendo... Eu era esse cara. Como é que eu estou aqui hoje? Falando. A Sônia me conheceu. Né? Estamos há mais de 40 anos juntos. Casados. Não. Casados menos de... Não, casados 40, verdade. Vai ter DR em casa hoje. Ok. Ela sabe como eu era e como eu me transformei. E por causa dos meus traumas, a minha família foi muito machucada, as minhas filhas foram muito machucadas, a minha esposa foi muito machucada, muita gente foi machucada na igreja. Mas, graças a Deus, eu consegui, por meio das ferramentas do Celebrando, né? Eu não, né? A gente fala mas eu tive o meu esforço de colocar as coisas na mão de Deus e me submeter, mas Jesus fez. E eu trabalhei, eu fiz as coisas que nós vamos falar hoje na lição. Puxa, eu tenho uma família saudável, né? Tenho uma família que funciona, né? Muito bem, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. 1 João 1:9. Bom, vamos em frente? Olha, nessa lição, nós temos um desafio. Que é responder essa pergunta. Como podemos obter vitória sobre nossos defeitos de caráter? Eu nasci e cresci na igreja, né? Falei que meu pai era pastor, né? Uma das coisas que eu mais via nas igrejas, nas mensagens, era a mensagem do que você tem que fazer. Mas nunca ninguém falava como. Ninguém falava como. Por isso, como podemos obter vitória? Né? Quais são os passos práticos, efetivos, que nós temos que fazer? Por isso que eu falo que essa também é uma chave do Celebrando.
Então, agora fazendo aquela pequena revisão, né? Os passos 1, 2 e 3 preparam a gente, nos prepara, a mim e a você, para nós chegarmos no passo 4. Então, o passo 1, 2 e 3 nos ajuda a identificar áreas de negação, áreas que nós precisamos mudar, coisas que estão atrapalhando a nossa vida. E nós aprendemos alguns conceitos nos celebrando como insanidade, como impotência, como negação, e tudo isso. E nós entregamos também, né? Nós somos desafiados a entregar a nossa vida e a nossa vontade. Essa parte da vontade também não gostei muito, não. Se for só entregar a vida é mais fácil. Mas entregar a vontade complicou, né? Porque eu preciso abrir mão da minha vontade, né? E entregar para Deus. Aí, no passo 4, nós fazemos um inventário. E nesse inventário nós identificamos um monte de coisa. Um monte de coisa. Aí, a gente, no passo 5, nós confessamos isso a Deus, a mim mesmo e a alguém da minha confiança. Nós confessamos isso para uma outra pessoa. Mas, Jorge, é assim mesmo? Tem que confessar para uma outra pessoa, mesmo aquilo que eu tenho vergonha de falar até na frente do espelho? Sozinho? Sim, a gente faz isso. Tiago 5,16. Mas, né, como que nós podemos chegar agora no passo 6? O passo 6, deixa eu falar só do passo 6 e 7 rapidamente. O passo 6 é assim. Você tem uma reunião amanhã, às 8 horas da manhã, com Deus. Ok? E você vai ter que chegar diante dele com uma pauta para essa reunião. O passo 6 é a preparação, é a pauta. É você escrever a pauta. O que você quer que Deus mude? E você vai fazer isso com base no inventário. O passo 7 é a reunião com Deus. Por isso que eu falo que é a virada de chave. É você estou na reunião com Deus, né? Estou eu e ali. E ele fala, e aí? Fala, Deus, eu trouxe uma listinha aqui. E eu quero que o Senhor me ajude a superar tudo isso daqui. Todos esses defeitos de caráter. É muito bom no Celebrando, porque no Celebrando a gente dá um nome certo para cada coisa. Então, isso é o passo 6 e o 7. O passo 7 é a reunião que você marcou com Deus. Ok, agora já dá tempo de nós pegarmos o nosso boletim e entrarmos na lição. E com toda essa preparação que eu fiz, agora fica mais fácil de nós falarmos desse acróstico Vitória. A primeira coisa que você anota nesse espaço vazio, que tem só o V, é voluntariamente. Aquilo que está em amarelo, destacado no título, é o que você vai escrever no seu boletim, para você lembrar depois. Voluntariamente submeter-se. Aceitar o princípio 3 é a mais importante decisão em nossa vida. Mas nós não estamos falando do princípio 5, passos 6 e 7. O que o princípio 3 tem a ver com isso? O princípio 3 fala que nós temos que entregar a nossa vida e a nossa vontade. Já falei disso no início, né? Então, só revisando. Aceitar o princípio 3 tem tudo a ver com esse 7. Porque nessa reunião que você vai ter amanhã, às 8 da manhã, com Deus, Ele vai te perguntar, e aí? Aquele pré-requisito lá do princípio 3, você já fez? É claro que Deus sabe, mas Ele pergunta. Ele sabe, mas Ele pergunta mesmo assim. Ele sabe todas as coisas, mas Ele vai lá e pergunta. E a hora que Ele pergunta, a gente fica com vergonha. Então, se você marcou a reunião amanhã às 8 da manhã com Deus para tratar do passo 7, lembre-se que o pré-requisito é o passo 3. Entregar nossa vida e vontade aos cuidados e controles de Cristo. Essa é a princípio 3, né? Então, vamos avançar para o próximo slide. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem. Eu gosto dessa tradução na linguagem de hoje por causa disso, porque ela fala exatamente isso. A nova tradução, tem uma outra também que fala exatamente assim. Deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Romanos 12, 2a. Olha, gente,
Existem várias maneiras de você ser transformado. Uma delas é usar o Google. Ok? Você pode escolher usar o Google e procurar lá e tentar se arrumar sozinho. Vai dar certo? Pode ser. Pode ser. A outra é contratar um psicólogo, um terapeuta, né? E às vezes a gente necessita disso mesmo. Eu não sou contra, não. Tá bom? Não somos contra isso. Tratamento psiquiátrico. Aliás, dentro do Celebrando existe uma área de mental health, como é que fala? Saúde mental. Saúde mental. Então, às vezes a gente precisa de remédio também. Não somos contra isso. Mas, quando você deixa Deus, quando você abre mão do Google, ou essas outras coisas não são as principais, elas são acessórias na sua recuperação. Mas Deus é o centro, Jesus é o centro da sua recuperação, aí tem uma diferença nessa transformação. E qual é a diferença que nós obtemos nessa transformação? É a parte B do versículo, próximo slide. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Qualquer transformação que você faça, que não inclua Jesus no centro da sua recuperação, essa parte aqui você não vai alcançar. A única maneira de nós alcançarmos esta parte B do versículo é quando Jesus é o centro da nossa recuperação. Vamos para o próximo slide? Ok, o título da lição é Vitória. Aí eu chego aqui para vocês e falo, gente, venci, venci, venci. Você fala, venceu o quê? Né? Então, quando nós falamos de vitória, tem um objeto. Eu lutei, né? Vitória implica luta. Eu lutei. Eu lutei contra o quê? Quem é o seu inimigo? É a codependência? São as feridas da infância? E são tantas outras consequências que a gente pode falar aqui, né? Recuperação financeira, alguém aqui falou de procrastinação, e a gente tem uma série de desvios de caráter, inclusive desvios morais. Oxe, estou falando dentro de uma igreja evangélica, desvios morais. Sim, desvios morais. Falo da minha história. Estou falando de mim, gente. Desvios de caráter, morais, que só de falar é vergonha. Mas nós temos que ser específico contra o que nós estamos lutando. E a ferramenta que o Celebrando usa para isso é o inventário. E o inventário, o cronograma que o Celebrando propõe para o inventário é de cerca de 3 meses, para nós concluirmos o inventário. No próximo slide, então, a partir do momento que você já identificou, você fez lá o passo 4, trabalhou o inventário, aí você está pronto a chegar no passo 6 e identificar as falhas de caráter. Próximo item do nosso acróstico. Identificar as falhas de caráter. Aonde que você vai identificar? Você vai identificar lá no passo 4, no seu inventário. Você vai pegar seu inventário de novo, tudo que você escreveu, porque o inventário é escrito, e você vai destacar uma ou duas que te incomoda mais. Principalmente se você é novo no Celebrando, não queira, né, enfrentar mais do que uma área, ou mais uma segunda, se elas estiverem muito correlatas. De cada vez. Faça uma por vez. Né? A minha primeira foram as feridas emocionais. Depois eu tive que tratar a minha espiritualidade. Eu cheguei a um tempo na minha vida que eu me declarei ateu. É isso. Ateu? Ateu. E eu iniciei o meu ateísmo com uma oração. Deus, se você existe, vem atrás de mim, porque eu estou indo cuidar da minha vida. Eu estou indo cuidar da minha vida. E o que vocês acham? Deu certo? Deu certo? Não, não deu certo.
Não deu certo. Até hoje eu colho consequências, né? Mas outra área de recuperação, né? Integridade moral. Eu tive que trabalhar em integridade moral, em outra área de recuperação. E por aí vai, né? Mentira, corrupção, mentir para órgãos públicos e uma série de coisas, né? Instalar software pirata no computador, né? Você acha que não pagar a licença daquele Windows ou daquele Office que você tem no seu computador está tudo bem? Então, bota na listinha na reunião que você vai ter amanhã com Deus, né? Diante de Jesus, e conversa com Ele. Bota lá e vê. Se Ele aprovar, tá beleza. Eu não sou eu aqui para julgar você. Muito bem. Uma vez que você identificou o próximo item, transformar a forma de pensar. O que eu queria falar para vocês é que o primeiro item, o V, é um conteúdo mais espiritual. E todas as outras letras desse acróstico já são passos efetivos. É o como, é o que eu tenho que fazer. Então, transformar a forma de pensar. Sua parte, permitir que Deus trabalhe, né? Romanos 12, 2. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. 2 Coríntios 5, 17. Aí você olha no espelho de manhã e fala, não estou vendo essa nova vida. Não estou vendo. Como é que fica? Olha, vou falar uma coisa para você, presta atenção. Presta atenção. Você acredita que Deus te criou? Alguém aqui não acredita? Pode levantar a mão na boa, ninguém vai te julgar. Todo mundo acredita que Deus te criou. Deus não gasta tempo fabricando lixo. Entendeu isso? Deus te criou e você é uma obra perfeita de Deus. Mesmo que você chegue diante do espelho e fala, não estou vendo essa obra-prima que Deus criou. Mas Deus criou. Agora, por que você não está vendo? Porque o pecado tampou a nossa visão. E os nossos defeitos de caráter ainda estão atrapalhando, né? E nós precisamos limpar esse óculos embaçado para que a gente consiga enxergar. Aí você vai ver essa criação que Deus fez. Porque Deus te fez com um propósito. E Ele te deu talentos, mesmo que você não tenha descoberto, mas Ele te deu talentos. E esses talentos são importantes para a sua vida. São coisas que você realmente gosta de fazer. Então, volta de novo lá. Todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Essa nova criação já está aí. Tá bom? É isso que eu queria concluir desse slide. Vamos para o próximo. A nova criação é Deus mudando a nossa condição. Mas qual é o passo prático? É permitir. É fazer a listinha do passo 6 e marcar a reunião amanhã com Deus, né, às 8 da manhã. Estou falando isso de uma maneira ilustrada apenas, né? Se você não fez o passo 4, você não vai fazer o 6 e você não vai marcar a reunião amanhã, exatamente. Mas algum dia você vai marcar e eu espero que em breve. Deus mudando a sua condição, a sua natureza, a sua função e... Fala aí. O que Deus vai mudar mais? Está lá no slide, eu vou dar a cola. A cola está no slide. Identidade. Gente, identidade. Entendeu a nova criação? Deus mudou a sua identidade. Quem me conheceu há 40 anos atrás e me vê hoje, fala, não é a mesma pessoa. E a minha própria esposa fala isso. Não é a mesma pessoa, não. A minha esposa mudou de marido sem ter que passar pelo divórcio e casar de novo. Ela mudou de marido. Só porque ela insistiu para eu vir para o Celebrando. Culpa dela de eu estar aqui. Próximo slide. Logo, todo aquele que... não, nós voltamos o slide? Já falamos desse slide, da nova criação. Próximo, por favor. O próximo item, a próxima coisa prática que você tem que fazer é obedecer à voz de Deus. É entregar os nossos
defeitos de caráter para Deus. Admitir que o seu próprio esforço não deu certo. Lembra que eu falei? Deus, tchau, estou indo cuidar da minha vida. Não funcionou. E é aí que nós temos que obedecer à voz de Deus. Agora, não é fácil, né? O jovem rico chegou diante de Jesus e falou, Jesus, o que eu tenho que fazer para ser seu discípulo? Ele falou, você tem que obedecer à lei, os mandamentos, tal. Ele falou, tudo isso eu faço. Aí Jesus falou, excelente, estou diante de um religioso 100%, né? Carteira carimbada, aprovada com nível A de religiosidade. Bom, agora vamos para a prática. Mas o que mais eu preciso fazer, Senhor? Porque tudo isso eu já faço. Você tem que vender tudo que você tem e dar aos pobres. Aí, Jesus, que não é brincadeira, né? Jesus, quando confronta ele. E aí, olha, veja, Jesus estava fazendo uma terapia com esse jovem, né? Estava fazendo uma terapia. Bom, esse versículo, no meu entendimento, ele não tem nada a ver com dinheiro, tá bom? Jesus estava falando do Deus daquele rapaz. Do Deus daquele rapaz. Aquele rapaz punha tudo no seu dinheiro, como nas suas posses, nas suas propriedades. Por isso ele saiu entristecido. Mas o seu Deus pode ser outro. Mas se você for bater um papo com Deus, Deus vai falar, mas e aquela partezinha lá? Né? Você está disposto também? Humilhe-se diante do Senhor, e Ele os colocará numa posição de honra. Tiago 4,10. Obedecer à voz de Deus é uma atitude prática. Depende de você, não depende de Deus. Tá bom? Próximo. Recuperar é viver um dia de cada vez. Olha, aquela pergunta inicial, como se livrar dos defeitos de caráter, implica, né, numa luta. Mas enquanto você está lutando, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho paz no meu coração enquanto eu estou batalhando, trabalhando, enfrentando e lutando? Como é que eu faço para ter paz no meu coração? Vivendo um dia de cada vez. Há uma ilustração do Celebrando que diz assim, lá em Êxodo, Deus disse o nome dele é Eu Sou. Então essa ilustração do Celebrando fala que a gente não pode ficar no nosso passado, porque Deus não disse eu era, Deus disse eu sou. E não adianta a gente ficar perdido em devaneios no futuro, porque o nome de Deus não é eu serei, é eu sou. E esse eu sou é o hoje, porque amanhã já é futuro. E o passado, a gente só tem que dar uma olhada para ele no inventário e depois tirar as lições. As feridas, os enroscos e os hábitos, maus hábitos de toda uma vida precisam ser tratados em etapas de 24 horas. Tudo aquilo que te trouxe até aqui demorou talvez anos e não vai ser mudado de uma hora para outra. Eu costumo dizer que Deus, quando se trata de questões emocionais, ele prefere o processo terapêutico. Ele não cura igual ele cura uma doença física. Jesus curava a doença física. Mas quando Deus trata com coisas emocionais, Deus prefere o processo terapêutico. Quer prova? Talvez vocês queiram prova. Né? Moisés matou lá o egípcio, fugiu e ele... Fugiu por quê? Fugiu por quê? Deus levou 40 anos para tratar com ele, para preparar Moisés. 40 anos. Não foi assim, Moisés, vem cá, você vai ser... Né? Não. 40 anos. Lembra de Elias? Elias, né? Show pirotécnico. Depois que os profetas de Baal se descabelaram, 400 e tantos profetas, ou 400, não lembro o número agora, Elias chegou e falou, agora é minha vez. Joga água em cima de tudo isso aqui. Joga água.
que agora eu vou invocar o meu Deus. E ele fez um show pirotécnico ali, né? Orou, parou de chover, orou de novo, veio a chover. Aí depois começou a chover, o que Elias fez? Saiu correndo, a pé. E ele correu na frente da carruagem do rei. Está escrito na Bíblia, não estou inventando não. Ele correu a pé na frente dos cavalos do rei, que deve correr para caramba. É ou não é? Os cavalos do rei eram os melhores. Aí, a rainha chega para ele e fala, manda um recado para ele, eu vou te matar. O que Elias faz? Entra em depressão, foge e vai para uma caverna. E o que Deus vai fazer com ele? Uma terapia. Elias, vamos conversar. Né? E aí manda trovão, manda não sei o que e tal. Até que Elias entende. Esse homem não passou pela morte. Está entendendo? Esse homem não passou pela morte. Aí tem uma coisa que estava escrito no outro slide que eu não li, né? Ou seja, cair não faz de você uma pessoa fracassada. Continuar caído, sim. Elias, depois de tudo isso, pá, caiu. Ô Elias, que decepção, hein, Elias? Que decepção. Não esperava isso de você. Ele caiu. Mas ele ficou prostrado? Não. Ele ouviu a voz de Deus e levantou. Cair não faz de você um fracasso. Continuar caído, sim, faz. Então, recuperar é viver um dia de cada vez. É só por hoje. Próximo. Iniciar a recuperação como um processo. E eu estou falando isso agora para vocês, né? Deus prefere o processo. Como é que foi com o jovem rico? Foi no bate-papo. Como é que foi com Nicodemos? Jesus tratou no bate-papo. Jesus não pôs a mão na cabeça de Nicodemos e falou, Nicodemos, agora a partir de hoje você vai entender tudo que eu tenho que falar para você. Não foi assim. Foi no bate-papo. Não sei quanto tempo demorou. Como foram com os discípulos, os apóstolos? 3 anos, gente. Ô povo difícil. 3 anos. E ainda teve um lá que não entendeu a piada. Quando se trata de questões emocionais, eu digo isso com toda a convicção, Deus prefere o processo, não o estalo. Iniciar a recuperação como um processo, né? Então não busque a perfeição, saia dessa ideia de querer ser perfeito. Regozije-se em um processo estável, seja consistente, venha toda semana, participe das reuniões todas as semanas. Seja consistente. Tem muito conteúdo bom e ferramentas para você. E eu estou dando uma ferramenta para vocês neste dia. Um dia de cada vez. E eu falava para muitos dos meus apadrinhados, faz um negocinho no computador escrito SPH, só por hoje. E bota isso colado em tudo que é lugar, no escritório, em casa, todo lugar. SPH, só você sabe que é só por hoje, para você lembrar que a sua recuperação é só no dia de hoje. Amanhã começa tudo de novo, é outro dia. Não se preocupe. Pois eu estou certo de que Deus, voltar lá, deixa eu ler o versículo, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que esteja completo no dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. É por causa deste versículo que eu, a Roseni, os líderes aqui, continuamos dizendo, eu estou em recuperação porque recuperação nada mais é do que você recuperar a imagem de Cristo em você. É restaurar aquela pessoa que Deus criou. E se você acha que você já chegou nesse patamar, você não precisa mais do celebrando. Tá? Você está aprovado, pode passar ali, pegar o diploma e ir embora, você está aprovado. Agora, se você ainda não conseguiu restaurar a imagem de Cristo em você, bem-vindo ao Celebrando. Esse é o lugar onde nós caminhamos, nos apoiamos, sem julgar ninguém. E tentamos mostrar a verdade, para que cada um, né, consiga encontrar o seu caminho. Então, por causa desse versículo, a gente ainda está em recuperação. Próximo slide.
aceitar a mudança e optar por ela. Deus quer transformar as suas fraquezas em forças. A melhor coisa que pode fazer é transformar uma fraqueza em força. Tudo que você tem que fazer é pedir humildemente. De novo, humildemente. Nós vamos ter uma reunião com Deus, tem que ser com humildade. Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre humildade. Humildade é igual roupa íntima. A gente precisa usar, mas não precisa mostrar. Entendeu? Tem gente que quer mostrar a roupa íntima, não deve. Mas a gente precisa usar, mas não precisa mostrar. Deus é contra os orgulhosos. Então esse negócio da humildade está na Bíblia, né? Deus é contra os orgulhosos. Ficar mostrando humildade falsa. Tá? Mas é bondoso com os humildes. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Tiago 4, 6, 8. Próximo slide. Em resumo, nós não estamos no papel de definir como ou quando. Apenas devemos estar preparados e prontos para a mudança diante de Deus. Hoje, Jesus está perguntando, você quer essa transformação? Você quer? Quer? Sim? Amém? Amém. Acho que podemos ir para o último slide e orar. E eu queria que você orasse comigo esta oração, que é uma oração que está no Manual do Celebrando, e é a oração desta lição. Vamos orar? Querido Deus, mostra-me a tua vontade ao trabalho. Só por hoje. Amém. Amém. Obrigado, gente.